E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Trânsito Fácil Online, né? Falando aqui sobre sinalização de trânsito, né, gente? Muito importante aí na sua prova, você que está se habilitando, ter aí o conhecimento da sinalização de trânsito. E aí temos aí a nossa sinalização de trânsito, as placas de advertência, as placas de regulamentação, as placas de indicação, as placas educativas e tudo isso a gente vai ver aqui no canal de forma resumida. Em algumas aulas a gente vai falar sobre a sinalização para que você entenda o sentido aí da coisa, para no dia da sua prova você estar aí afinadíssimo e não ter nenhum problema aí quanto à sua aprovação, né, gente? Então, sinalização vertical. O que é a sinalização vertical? Em resumo, trazemos para vocês que sinalização vertical são as placas fixadas aí ao lado ou suspensas sobre a pista que transmitem aí, né, gente, mensagens de caráter permanente, né, mensagem de perfil permanente. A sinalização vertical ela é classificada em regulamentação, a gente vai ter placa de regulamentação, a gente vai ter placa de advertência vertical e de indicação. Professor, o que é vertical, resumindo, trazendo para o popular? Gente, a placa vertical é aquela placa que fica geralmente hoje em postes de madeira, né, ou metais, fica ali naqueles postezinho, na vertical em pé, né, linha do horizonte, se vai lembrar horizontal deitado e vertical que vai ser em pé, essa placa vertical, né? Então, ela vem a regulamentação, ela vem a placa de advertência e vem a placa de indicação, né, que vem aí outras várias placas. Ela pode também não estar ali apenas fixadas em postes, pode estar suspensas na pista, como a gente vê muitas lá naqueles metais lá feito, né, na suspensão. A sinalização de regulamentação, para que você tenha entendimento aqui no canal, a gente vai ver placa por placa, claro, vou explicar para vocês, mas para que vocês não confundam muito a cabeça e já tenham conhecimento de saber o que é uma placa de regulamentação, elas têm a finalidade de comunicar aos usuários condições, proibições, restrições ou obrigações do uso da via. Essa placa de regulamentação, ela é a única que gera infração se você estará constituindo infração de trânsito se você não obedecer. Então, é a única placa, são as únicas placas, a de regulamentação, que são imperativas, né? Que elas dão ali ordem, que dizem o que é para fazer. Então, são imperativas e o de respeito a ela constitui infração. A forma padrão do sinal de regulamentação é circular nas seguintes cores, né? A gente vai ter o fundo branco, vamos ter uma tarja vermelha, quando é proibição, uma orla ali ao redor, né? Quando se fala em orla, é o que está ali ao redor, né? A orla da praia, um exemplo, a orla. Então, a orla da placa, aquele aceiro da placa, aquela beirada da placa, vamos dizer assim, vai ser vermelha. Temos o símbolo dentro, né, que estará indicando o símbolo, que será aí preto, né, e as letras também serão pretas. Então, essa é a nossa placa de regulamentação para que você tenha aí o conhecimento sobre elas. Sinalização de advertência, dando sequência, elas indicam ali e elas não geram infração, claro, elas não constituem infração, mas você tem que respeitá-las muito porque está advertindo o perigo, né? Ou está advertindo ali, a finalidade dela é alertar os usuários da via condições potencialmente perigosas, né? Indicando sua natureza. Então, uma curva acentuada, uma pista sinuosa, uma passagem de trem, tudo isso ela vai indicar o que tem ali, a velocidade da via, se tem animais na via. Essa é a sinalização de advertência, ou seja, ela já está te alertando, advertindo, né, gente? Então fica fácil de entender. A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo aí ter umas diagonais ficar na posição vertical, né? Quadrada, e é aquela posição vertical, as diagonais dela vai ficar na posição ali vertical. E as cores são as seguintes: o fundo dela é amarela, é fácil de diferenciar porque a de regulamentação é redonda e essa será não será redonda, será quadrada. Orla, ali terá uma orla preta, né, ao lado ali, como mencionei na de regulamentação.
a orla externa será amarela aí, o último sendo uma amarela. Ela vai ser a nossa placa. E os símbolos e legendas sempre serão preto. A gente vai estudar cada placa dessa para que você entenda, né? E aí o nosso canal traz aí de forma resumida, aqui é o Resumex, resumão aí para você fazer a sua prova e entender a sinalização. Então é exceção quanto à forma, tudo existe exceção, né, gente? Claro, a gente vai ter as exceções. Então a exceção quanto à forma e cor, temos aí os sinais em regulamentação, a R1 e a R2, que é a placa parada obrigatória, que é a pare, e a D, a preferência, que é esse símbolo aqui que se encontra triangular, né? Então, essas duas são as exceções na sinalização de regulamentação. A sinalização de advertência, a gente vai ter cruzamento de vias, sentido de via, que não é quadradas, né? São essas. A exceção da laranja, que é aqui, hoje já tem as placas mais do que essa, já tem outras placas que tem obras, né, na via. E aqui o símbolo do semáforo, que também terão essas cores coloridas aqui. Ela vai ser quadrada, mas elas são as exceções diferentes das outras, né, gente? Estamos trazendo aí a diferença dessas placas. Temos placas de informações complementares, né? Quando uma placa é adicionada ali, incorporada a outra, formando uma única placa, a gente vai ter a advertência, a faixa adicional ali, que a gente tem a 500 metros, vai abrir uma via, tudo, ela vai ter área de pedestres, que é uma de regulamentação. A advertência e regulamentação vai ter aí informações complementares, e aí essa placa vai ter, além da placa nela ali desenhada, vai ter informações complementares. Sinalização especial de advertência, a gente traz aí para vocês também de forma resumida. Faixas ou pistas exclusivas de ônibus, né, para pedestres, para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido, a gente vai ter essa sinalização especial de advertência. Então, nessas placas são empregadas aí em casos que as demais placas de advertência não podem ser utilizadas, né, gente? E aí a gente vai encontrar sinalização especial de advertência. Pausa o vídeo e aí dá uma olhada nesse conteúdo que é de extrema importância aí para a sua prova de habilitação, né, gente? Então, sinalização de advertência, as placas que indicam aí por finalidade, intensificar aí as vias, identificar vias, né? Ele vai identificar vias, os destinos e os locais. Então, sempre vai ter essa placa de indicação. Exemplo, vai indicar aí uma cidade, né? Como tem aí Goiânia, Zona Oeste, Centro, Zona aqui, Juazeiro do Norte, Iguatu, Vaze Alegre. Essas cidades vão estar tudo sendo indicado aí, Fortaleza, Recife, por essas placas de identificação, né? Então, qual é a função delas? Orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, as distâncias, né, os serviços auxiliares, e educar aí, claro, o usuário. Suas mensagens são informativas ou educativas. Essa é a sinalização de indicação muito encontrada aí nas vias. Você que está aí no seu processo de habilitação vai começar a situar por essa sinalização. É importante que você saiba se situar por essa sinalização, gente. Preste atenção, porque nem sempre o GPS vai funcionar. Às vezes descarrega o celular ou algo desse tipo, o GPS dá uma pane e você vai por essas placas, né? Aí se orientando por essas placas. As placas de identificação ainda posicionam-se ao longo dos deslocamentos, né, de rodovias e estradas. Ainda vamos ter aí com fundo branco, orlas internas pretas, e aí só dizendo como é a placa, como tem aqui Minas Gerais, BR-116, está dizendo que a BR-116 está cortando aí Minas Gerais. Municípios, forma retangular, com lado maior a horizontal, o fundo azul, a orla interna é branca, orla externa azul. Então, taja e seta aí sempre as legendas brancas. Essas são as placas de identificação. Então, gente, pausando por aqui nessas placas de identificação, a gente continua na próxima aula. A gente vai deixar para vocês aqui para que vocês tenham entendimento. A gente falou aí da sinalização, e para não misturar muito, a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre essas placas de identificação, começando aqui, e aí falando para que serve, como se situalizar. Fica com a gente, vem aí no nosso canal Trânsito Fácil Online, é a forma mais fácil aí da aprovação, com essas aulas resumidas, para que você não tenha aí nenhuma dúvida
quando estiver no seu processo de habilitação. Fazendo somente aqui uma demonstração do que é a sinalização, lembrando que a gente vai estudar aí placa por placa e vai dar continuidade a essa aula sobre sinalização. Placas de regulamentação, placas de advertência e placa de indicação, a gente vendo para que serve essas placas realmente e como são cores, formatos, para que você tenha aí o conhecimento e leve aí para o resto da sua vida saber se situar no trânsito através de placas de sinalização. Vem com a gente, gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí. Tchau, tchau e até a próxima aula aí, se assim o criador nos permitir. Valeu, galera!